abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Salmos capítulo 28, versículo 1. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Tem horas que as nossas orações parecem que não chegam diante de Deus, não é verdade? Parece que a gente ora e nada acontece. Davi estava passando por um momento assim na vida dele. Ele pediu a Deus para não permanecer calado com ele, pois ele disse que seria como alguém que desce a cova. Ele estava se comparando a alguém morto. Alguém que desce a cova é alguém morto. Quando Deus para de falar com a gente, é porque tem algo errado em nossa vida. Davi havia cometido um adultério e um homicídio e estava sentindo a dor do afastamento de Deus em sua vida. Aí você pode pensar, mas Deus se afasta de nós? Sim, se afasta. Deus não pode compactuar com seu pecado. Ele ama o pecador, mas não ama o seu pecado. Deus se entristece quando erramos. Efésios capítulo 4, versículos 17, 18 e 30. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quando Deus se entristece, ele se afasta. Quando Deus se afasta daqueles que têm comunhão com ele, a pessoa sente dor, uma dor profunda na alma. Bate uma tristeza profunda, como se alguma coisa ou algo muito grande tivesse sido tirado. Davi estava se sentindo sozinho. Davi era uma pessoa que devia ouvir a voz de Deus praticamente todos os dias. E deixar de ouvir a voz dele se tornou um silêncio ensurdecedor para Davi. Você deve estar achando que estou louco, na verdade? Como um silêncio pode ser ensurdecedor? Ao contrário do que possa parecer, muitas vezes o silêncio tem muito a dizer, carregando em sua aparente falta de palavras uma intensidade tamanha de sentimentos, uma grande carga emocional, às vezes mais significativa do que em uma enxurrada de palavras. O silêncio pode acalmar, pode ferir, amparar ou violentar uma pessoa. Quando você está acostumado a ouvir a voz de Deus e ele para de falar com você, o silêncio é tão grande que dói. Mas por que isso acontece? Por que Deus para de falar com as pessoas? Por que Deus parece não estar ouvindo nossas orações? Vocês sabiam que Deus não ouve a pecadores? Aí você vai pensar, então ele não ouve a ninguém, porque todos nós pecamos. Sim, verdade. Todos nós pecamos, mas Deus sabe a diferença daqueles que pecam por querer pecar, ou seja, sem remorsos, sem arrependimento, daqueles que pecam e sentem a dor de terem pecado, ou seja, daqueles que se arrependem de verdade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sou pai, e quando a minha filha faz algo errado, algo que foi contra a minha vontade, isso me entristece demais. Dá vontade de ficar um tempo sem falar nada de tanta tristeza. Como você acha que Deus, que é o nosso Pai, se sente quando um filho amado dele peca e entristece seu coração? Pare e pense nisso. Nós que somos seres humanos, falhos, nos sentimos assim. Imagina Deus, que é o Pai de muitos. Davi estava sentindo tanta dor e o silêncio de Deus era tão grande com ele que ele continua falando. Salmos capítulo 28, versículos 2 e 3. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro.
quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Não me deis o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Davi estava se sentindo castigado com o silêncio de Deus. Vejam que ele diz: não me castigue com o castigo que é reservado para os ímpios. Ou seja, o castigo reservado dos ímpios é Deus não falar com eles e não ouvir suas orações. Eu pergunto para aqueles que têm uma comunhão verdadeira com Deus: é ou não é um castigo ficar sem ouvir a voz de Deus? É um castigo muito grande. Sei bem o que é isso, pois já passei por um momento assim. Foi um período que fiquei sem ouvir a voz de Deus. Como isso me doeu! Eu chorava porque queria ouvir a voz do Senhor e Ele como se estivesse fazendo assim: shh, no meu tempo eu volto a falar com você. Não devemos entristecer o coração de Deus. Não queira que Ele pare de falar com você. Os nossos pecados nos afastam de Deus e Ele não ouve a oração de pecadores. Davi, depois que cometeu um adultério e um homicídio, não se arrependeu de imediato. Deus teve que enviar um profeta para falar com ele. O profeta Natã chegou falando a Davi com parábolas, para ver se Davi ia cair em si, se ele ia conseguir enxergar seu erro. Natã diz para Davi que haviam 2 homens, um era rico e outro pobre, e o rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada possuía. Ele tinha apenas uma cordeirinha a qual havia comprado. Certo dia, um viajante, ao invés de matar uma das ovelhas ou bois do homem rico, resolveu matar a cordeirinha do homem pobre. Depois que Natã falou tudo o que tinha para falar, Davi se ira como se ele não tivesse feito nada parecido com o que o profeta Natã falou com ele. 2 Samuel, capítulo 12, versículos 5 e 6. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. As pessoas, quando pecam, não querem admitir seus erros. Muitos, às vezes, precisam ser sacudidas por Deus. Deus tem que enviar alguém para acordar a pessoa, para que ela enxergue a besteira que fez. Vejam o que Natã fala para Davi. 2 Samuel, capítulo 12, dos versículos 7 ao 12. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Somente depois de Deus ter falado claramente com ele, Davi reconheceu seu erro. Não pense que seus pecados não são vistos por Deus. Não pense que seus pecados não entristecem a Deus. Os nossos pecados nos afastam dele e não deixam que ele ouça as nossas orações. Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele
se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Coloque uma coisa no seu coração. Se você quer que suas orações sejam ouvidas e atendidas, ande de acordo com a palavra de Deus, ande longe do pecado. Deus não pode estar perto de quem anda em caminhos errados. Você pode ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas se você pecar, assim como Davi pecou, Deus vai ficar em silêncio com você e suas orações não serão atendidas até que você se arrependa de verdade e volte a ter comunhão com Ele. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esta palavra. Muito obrigado por mais este ensinamento. Hoje o Senhor nos mostrou o quanto devemos andar em comunhão contigo, o quanto devemos estar na sua presença, longe do pecado. Quanto mais estivermos perto do Senhor, mais o Senhor está perto de nós. Hoje o Senhor nos mostrou que mesmo sendo pessoas que têm o coração segundo o coração de Deus, se nos envolvemos em algo que te entristeça, o Senhor vai deixar de falar conosco e deixar de ouvir as nossas orações. Davi era um homem segundo o teu coração, mas ele errou, ele pecou, ele cometeu um adultério e um homicídio, e as orações dele já não estavam mais sendo ouvidas, e ele teve que orar e clamar. Suplicar, teve que se arrepender. Mas foi preciso que o Senhor enviasse para ele um profeta, para que mostrasse o erro dele primeiro. Tem muitas pessoas que não admitem os seus erros. Tem muitas pessoas que se escondem atrás dos seus pecados e não querem admitir. Pai, que o Senhor possa tocar no coração dessas pessoas, que elas possam se arrepender e que o Senhor possa, se for preciso, enviar pessoas para que elas possam ver o erro delas e elas possam se arrepender. Muitos estão afastados de ti, do teu evangelho, por não ouvir mais a tua voz, por não ouvir mais o que o Senhor quer falar com elas. Que o Senhor possa voltar a falar com essas pessoas, que o Senhor possa voltar a ouvir as suas orações. Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço que o Senhor abençoe essas pessoas que precisam ouvir a tua voz, que o Senhor coloque pessoas na vida delas que mostrem a elas que elas estão erradas e que elas têm que se corrigir, e que elas voltem correndo para os teus braços. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem, e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares, para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.